A paz do Senhor, meu irmão em Cristo. Minha irmã em Cristo, serva do Deus Altíssimo, meus jovens que estão me escutando agora, me assistindo, a paz do Senhor. Espero que todos vocês estejam gozando de saúde no corpo e na alma. Aleluia. Eu agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado para estar gravando esta mensagem para Ele se encarregar de levar até onde você está. Ou na sua casa, ou em seu trabalho, ou viajando. Onde você estiver. Aleluia. O tema de nossa mensagem é este. O silêncio dos pastores sobre a vinda de Jesus. Aleluia. Vou repetir como de costume. O silêncio dos pastores sobre a vinda de Jesus. Para nossa meditação, Isaías, capítulo 62, e versículo 6, que diz assim, escute bem. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. E vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós. Jerusalém aqui, Deus se refere à cidade física, literal de Jerusalém, lá em Israel. Espiritualmente é a igreja. Espiritualmente é a igreja. Aleluia. Os guardas fisicamente são homens, trabalhadores, que protegem a cidade. Espiritualmente são os pastores. Eu, você, se você for um pastor. Que Deus colocou na sua igreja para falar a sua palavra, preparar o rebanho. Aleluia. Vamos lembrar bem o tema, não vamos esquecer o tema da mensagem. O silêncio dos pastores sobre a vinda de Jesus. Nesse momento eu quero mandar uma saudação calorosa, como uso fazer em todos os meus vídeos, a meus irmãos que assistem meus vídeos, minhas mensagens, e gostam e se alimentam espiritualmente com elas. Graças a Deus. Um abraço fraternal para todos vocês. Uma coisa eu digo a vocês, se lembrem. Posto 2 vídeos por semana. Nas quartas e aos domingos. E os objetivos de meus vídeos são 2 básicos e principais. Defender as doutrinas bíblicas e preparar as ovelhas de Deus, aquelas que escutam meus vídeos, para o arrebatamento da igreja. São os 2 objetivos principais e básicos deste canal. Glória a Jesus. Meus irmãos, estão vivendo as últimas horas. Mas você que está chegando agora, talvez, no meu canal,
pela primeira vez, eu quero me identificar a você. Eu sou o pastor Maximiano, seu irmão e amigo. Seu irmão e amigo. E servo. Resido aqui agora na cidade de Surubim, Agreste, ao lado de Caruaru, cidade maravilhosa. Glória a Jesus. Estou doando um livro a você, viu? A maioria dos irmãos que já assistem meus vídeos já são sabedores e muitos já baixaram este livro, já possuem este livro em seus computadores e em seus celulares. Mas você que está chegando agora não é sabedor, eu estou doando um livro da minha própria autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. Eu descrevo desde a perfeição de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra, onde habita a justiça. Que Deus vai dar à igreja. Aleluia. Ele é composto de 16 capítulos e 300 páginas. É um livro digital. Muito importante. Se você desejar tê-lo em seu computador ou no seu celular, só é clicar no link que está na descrição embaixo deste vídeo. Amém? E aproveitando o ensejo, já lhe peço oração sobre o meu novo livro que estarei lançando no ano 2023. Será digital também, pela internet. Vou doar também a vocês. Vai ser doado também. O título dele será O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Vai ser importante, viu? Graças a Deus. Isto é, se daqui para lá a igreja ainda estiver na terra. É com uma condição que eu não aguardo, eu não espero. Que para o ano 2023, a igreja ainda esteja aqui na terra. Poderá estar, mas eu não espero e nem creio. Estou aguardando meu Jesus agora. Estou aguardando meu Jesus querido, meu Salvador, que sofreu e morreu por mim e vem me buscar, vem buscar a sua noiva agora. Esperando agora. Aleluia. Esta mensagem é uma mensagem dirigida diretamente, não exclusivamente, diretamente a meus amigos, meus colegas de trabalho, pastores. Eu, como pastor, tenho direito e autoridade para isso. Agora, se você não for um pastor, não se meta a doutrinar pastor, não. Temos irmãos aí intrometidos, até mulheres, doutrinando pastores, falando de pastores. Procure seu lugar. A palavra de Deus diz: cada um fique na vocação que foi chamado. Se você for chamado como membro, fique como membro. Como auxiliar, como auxiliar. Como diácono, como diácono. Como presbítero, presbítero. Evangelista, evangelista. Pastor, pastor. Eu não digo bispo nem apóstolo porque são sinônimo de pastor. Aleluia. Mas eu como pastor e outros como pastor podemos doutrinar os pastores. Sou pastor há 42 anos. Trabalhei em 8 igrejas e fundei 3 no Amazonas. Pela misericórdia de Deus. Sou compositor de quase 900 hinos. Mantenho esse canal na internet. Já escrevi 9 livros.
e sou um servo do Senhor e servo seu. Eu sou irmão e amigo e servo seu. Então, esta mensagem de hoje se dirige não exclusivamente, se dirige aos pastores, em segundo plano a toda a membresia da igreja. Aleluia. O versículo que eu li diz, Deus dizendo que não haja silêncio em vós, naquele que for constituído como líder do povo de Deus e também o povo de Deus. Deus não quer que haja silêncio em nós. Glória a Jesus. Uma coisa eu quero, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. Saibam que nós estamos vivendo os últimos momentos. Não existe mais tempo para ninguém fazer mais nada. Crente não. Se você está pensando e crendo que ainda vai existir tempo pela frente para você prosperar em alguma coisa, está enganado. O tempo findou-se. Chegou o tempo de Deus cumprir com a promessa que fez a sua igreja, voltar para buscá-la para o céu. Chegou o tempo. Todas as promessas têm seu cumprimento. Essa promessa ainda não cumpriu-se, mais de 12 mil anos não cumpriu-se, porque não chegou o dia, mas o dia está marcado e a hora. Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos nem o filho, somente meu pai. O filho não sabia na época porque estava com um homem, mas agora ele é Deus, sabe tudo. Aleluia. Chegou o tempo do cumprimento dessa promessa. Não se descuide não. Não se descuidem. Todos quantos têm assistido meus vídeos que eu tenho posto, todas as semanas, que estão acompanhando, estão vendo como está o tempo, o que eu tenho falado. Não deixe de assistir meus vídeos. Não são infantilidades que eu falo. Não são palavras infantis ou infantis. São palavras de um homem de Deus que vive ajoelhado dia e noite, orando ao Senhor, estudando a sua palavra. Tenho contato com Deus. Quando eu digo que cumpriu-se, terminou o tempo, porque terminou o tempo. Esteja preparado. Se duvidar, ficarás. Não haja silêncio em você, meu pastor. Deus nos colocou, você e eu, como atalaia da sua igreja. Viu? Veja como é que diz. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. E versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. A função do atalaia, tanto do passado como de hoje, os atalaias do mundo antigo, no tempo de Israel, eram postos em cima dos muros da cidade. Para proteger o reino. Eles tinham 3 funções: ver, ouvir e falar, anunciar. Ouvir, Isaías 21, 6 a 7. Ezequiel 33, 7. Ou seja, ver, Isaías 21, 6 a 7. Ezequiel 33, 7. Agora, ouvir, Isaías 21, 6 a 7. E Ezequiel 33, 7. Falar, Ezequiel 3, 16.
Eles tinham 3 funções: ver, ouvir e falar. E agora eu, como pastor, sou diferente? Você, como pastor, é para ser diferente? Temos que ver, ouvir e anunciar a igreja. Ouvir. Aleluia. Em Apocalipse, nos finais das cartas, das 7 cartas de Apocalipse, Deus deixou escrito para mim e para você: quem tiver ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O dever do pastor é ouvir. Eu pergunto a você que é pastor, meu colega de ministério, você, meu pastor, tem ouvido e continua ouvindo o que o Espírito diz às igrejas? Você está ouvindo o que Deus tem falado, está falando, que o tempo findou-se? Você tem ouvido? Está com sua audição aberta, ouvindo o que o Espírito está dizendo, que o tempo findou-se? A época da existência da igreja na terra findou-se? Ou você não ouviu ainda? Deus nunca disse a você? Então jejue mais e ore, para que Deus fale isso a você. Eu e você somos pastores e temos responsabilidade com o rebanho do Senhor. Deus não colocou você e eu na frente de uma igreja só para servir de uma pessoa digna, uma pessoa da alta posição religiosa. Não. Só para dizer somos o pastor da igreja. Só para pregar a palavra de salvação. Ligar um membro desviado ao rodo de membros e cortá-lo, ou seja, riscar o nome dele do rodo de membros quando ele peca. Foi só para isso não. Temos que ouvir o que Deus está falando. Deus está falando. O YouTube, na internet, está repleto de vídeos, de sonhos de homens santos, mulheres santas, pastores, crianças, que Deus tem se manifestado, revelado a eles em sonhos, em visões, em profecias, arrebatamento de sentidos. Está repleto, se cumprindo Atos, capítulo 2, versículo 17 ao 20. Deus está falando completamente ao mundo. Eu não estou me referindo nem à sua própria palavra principal. Já estou me referindo a outras manifestações do Senhor secundárias. Que primárias aqui, as outras são secundárias, que nos ajudam a chegar no céu. Você não tem ouvido ainda, não ouviu ainda Deus falar que o tempo findou-se? Os sinais se cumpriram? Você não ouviu ainda, pastor? Meu colega, meu irmão, meu amigo, tenha paciência. Me permita a minha sinceridade, com todo respeito, meu colega, que eu lhe tenho, com o homem de Deus. Se seus ouvidos estiverem tapados, que até agora não ouviu essa realidade divina falar a você, entre em oração e peça a Deus para Deus abrir seus ouvidos, sua audição, para você ouvir Deus falar.
Aleluia. Deus está falando abertamente nos 4 recantos do mundo que o tempo findou-se. Lembre-se uma coisa, meu pastor, meu irmão e amigo, meu colega. Eu já disse no início desta mensagem que este vídeo dirige-se diretamente, não exclusivamente, aos pastores. As pessoas que Deus, nós somos atalaia. O atalaia, ouvir, ver e falar. Deus colocou os pastores em sua igreja, foi para prepará-la, santificá-la, prepará-la para o arrebatamento. E nos dias que nós estamos vivendo com especialidade. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12 fala claramente que Deus colocou o ministério na igreja para aperfeiçoá-la. Para que aperfeiçoá-la? Para viver só na terra? Como a testemunha de Jeová? Não. Para aperfeiçoá-la, para morar no céu. É o dever meu e teu como pastor. Preparar a igreja para o céu. Está preparando a igreja para o céu? Onde tu és pastor? Estás preparando, tua consciência está limpa? Que estás preparando o rebanho do Senhor para morar no céu? Estás salvando a tua responsabilidade diante de Deus e diante da igreja? O trabalho do pastor é santificar o rebanho. Hebreus 12, 14. Para morar no céu. Estás fazendo isso? Ou só fala no céu esporadicamente? O alvo da igreja é o céu. O alvo da testemunha de Jeová é a terra. Mas o alvo da igreja de Cristo é o céu. Não podemos deixar 2 coisas em nossas pregações. Temos que falar em 2 coisas principais: o Calvário e o céu. O Calvário e o céu. Lembre-se, meu pastor, que lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 por diante, Paulo falando sobre a Santa Ceia, ele diz que a Santa Ceia fala de 2 eventos principais, um passado e um futuro. A Santa Ceia, o Calvário, passado, e o futuro, o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. A Santa Ceia apresenta esses 2 eventos. Então, são 2 assuntos básicos, principais, que o pastor não deve deixar de falar na igreja. O Calvário e a vinda de Jesus, que está a acontecer a qualquer hora. Porque somos crentes para morar no céu, não é para ficar na terra. O alvo nosso é o céu. Mas quem vem deve incentivar e preparar o rebanho para isso não é Jesus, não. O que ele tem que fazer já fez, meu filho. É eu e você. Ele nos colocou para isso, santificar o rebanho, preparar o rebanho para o céu. Está fazendo? Tua consciência está limpa? Que está fazendo? O dono da igreja está vendo. O dono da igreja vê tudo. Aleluia. Vê tudo. Graças a Deus. Ouvir o que Deus está falando. Está terminado. Aleluia. O tempo da igreja sair do mundo e morar no céu chegou. Segundo, ver. Falei sobre um dever do atalaia, ouvir. Agora ver, ouvir, ver e falar. Agora ver. Eu pergunto a você, meu pastor, meu irmão, meu colega, com todo respeito, você está observando, olhando o que está acontecendo no mundo? Você está observando os sinais dos tempos? Você tem visto? Tem visto o cumprimento dos sinais que antecederiam a segunda vinda de Jesus para arrebatar a sua noiva e se casar com ela? Você tem visto os sinais?
ou está de olhos fechados? Tem muitos pastores de olhos fechados, não está vendo nada. Não seja desses não. Você está vendo que o anticristo já está em ação no mundo? Só não dominando, só não assumindo a liderança do mundo, não. Ele só vai assumir a liderança do mundo quando a igreja, a noiva do Cordeiro, for tirada da terra. Mas enquanto a noiva de Cristo estiver na terra, o anticristo não domina o mundo. Mas ele está por aí já, ele e o colega, trabalhando para trazer a paz. É ele. Ele só vai receber a força demoníaca, se encher de Satanás para governar o mundo, quando a igreja sair. Enquanto a igreja estiver na terra, ele tem um nome natural. Paulo fala a menção em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que para poder Jesus voltar, era necessário o homem mau, o iníquo, a besta ou de Cristo, se manifestar ao mundo. Já está manifestado, só não a liderança do mundo. A liderança do mundo ele só vai assumir quando a igreja tiver sido arrebatada. Mas está por aí. Você já tem visto isso? Paulo também disse em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 3, que Jesus se voltaria depois que manifestasse a apostasia. Você tem visto a apostasia cumprida? A apostasia, abandono das coisas de Deus, não é abandono só da fé, não. Tudo quanto é de Deus que o homem abandona é apostasia. Você está vendo a apostasia que está no mundo? Mais de 50 países abominando, rejeitando o cristianismo, perseguindo os crentes, rejeitando o evangelho, e essa praga quase entra aqui no Brasil, quer entrar no Brasil, mas Deus não está deixando, nem vai deixar. É apostasia. Você já viu o que foi que o Papa fez? Apostatou o Calvário? Chamou Deus de maluco, de fraco, fracassou. Um fracassado, porque deixou Jesus, seu filho, morrer no Calvário. Ele tratou o Calvário, Jesus, de Deus de fraco. Ele abandonou o Calvário, apostatou o Calvário, a base principal do cristianismo. Você acha pouco? Você está vendo? Tem visto isso? Aí você diz, pastor Maximiano, tenho visto. Agora, lhe pergunto ainda, você tem anunciado à igreja? O dever do atalaia, sou atalaia, você é atalaia, nós somos atalaia, é ouvir, ver e falar. Você tem falado à igreja? Tem levado isso à igreja? Tem levado essa realidade ao povo de Deus para eles se prepararem para o arrebatamento? Você está mostrando que o arrebatamento está iminente? Que a iminência do arrebatamento da igreja, ele é visto por meio do cumprimento dos sinais. E os dois sinais principais para o arrebatamento, esses dois que eu já falei. Apostasia e a manifestação do homem mau. Está tudo cumprido, meu filho. Avisa a igreja. Avisa a igreja. Se você não está crendo nessa realidade, dobra teu joelho e pergunta ao Senhor: ô meu Pai, é verdade que chegou o fim? Eu quero anunciar a tua igreja. Deus te fala. Mas prepara o povo de Deus, porque se você se perderem, tu se perde também. Ezequiel 33, versículo 1 por diante. Se o atalaia não avisar, vem a espada, vem o prejuízo, vem a destruição para o povo. Se o atalaia não avisar e o povo for destruído, Deus requer da mão do atalaia. Tenho visto? Ezequiel 33, 1 a 7. Ou é a 10. A responsabilidade, pastor, meu e teu, é grande.
Não é somente dirigir, não, a igreja não. Não só é administrar a igreja, não. É preparar o rebanho para morar no céu. O principal é isso aí. No livro de João, capítulo 1, capítulo 21, versículo 15 a 17, aquela entrevista que Jesus teve com Pedro, depois de ressuscitado, diz: Pedro, tu me amas? Disse: amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. O que é apacentar? Cuidar. Preparar. Para onde? Para viver só aqui? É preparar para morar no céu. O alvo da igreja é o céu. Nós, pastores, temos que trabalhar de um modo para não fazer com que a igreja perca esse alvo, o céu. Temos que apresentar à igreja o céu. E nos dias que nós estamos vivendo com especialidade, findou-se o tempo. A função do atalaia: ouvir, ver e falar. Aleluia! E falar. Glória a Jesus. Deus prometeu, em 2 Tessalonicenses, que o anticristo, depois do arrebatamento da igreja, ele irá sentar no templo do Senhor, no templo de Deus. Qual é o templo? O terceiro templo de Israel, que vai ser construído. Já sabia que os utensílios estão todos prontos? Os judeus estão tudo preparados para começar a qualquer hora a construção do terceiro templo. E os rabinos estão dizendo que com 6 meses está inaugurando. Você tem passado para a igreja isso? Para a igreja se despertar e se preparar para o arrebatamento? O dever é teu e meu, não é de Deus não. O que Deus tinha de fazer pela sua igreja, fez, meu filho. 33 anos e meses que meu Jesus sofreu aqui na terra e morreu de sua vida pela igreja. Ele foi embora e constituiu os pastores, os atalaia, à frente da igreja para cuidar dela. É os pastores, somos nós. Temos que entender essa verdade. Para do arrebatamento a gente não ficar com a igreja. Porque muitos vão ficar, muitos pastores vão ficar no arrebatamento, por não se preparar o rebanho do Senhor para a vinda de Jesus. Por conta disso, Deus irá requerer da mão de muitos. Não seja um desses, não. Sabe a sua responsabilidade diante de Deus e diante da igreja onde você é pastor. Sou seu irmão e amigo. É o conselho de Deus. Estou falando porque Deus tem mandado eu falar. O meu canal não se dirige ao pecador. Os vídeos que constituem meu canal, que compõem meu canal, são dirigidos a crente, somente a crente. Aleluia. Agora você, meu irmão, não é só os pastores, eu e os meus colegas que temos a obrigação bíblica de preparar, ou seja, anunciar a igreja, a iminência do arrebatamento da igreja. Mostrar e dizer que está se cumprindo a qualquer hora. Você também, como cristão, e vai morar no céu, avisa seu irmão, desperte seu colega. Temos irmãos dormindo, feito as virgens, as 5 virgens, ou seja, as 10 virgens, todas dormiram. Mas a vantagem das 5 preparadas, das 5 que entraram para as bodas do Cordeiro, porque estavam preparadas. Desperte. Deu brado. Este é o brado. À meia-noite eu ouvi um brado. O brado é esse. É Deus falando por meio de mim e de você. Aqueles que estão dormindo. Ajude seu irmão. Avisa ele, diga a ele que fim do nosso tempo, a igreja está sendo arrebatada. Qualquer hora. Temos que estar preparados, santo. Preparados. Nossas vestes espirituais alva. Sem mancha. Sem mácula.
sem rugas. Temos que avisar a igreja, temos que avisar o povo de Deus. A igreja do povo de Deus, meu pastor, depende muito, primeiramente de Deus, segundo dos pastores delas, que Deus colocou para isso. Quando o pastor diz não, a igreja abaixa a cabeça e concorda. Mas quando o pastor diz sim, ela levanta a cabeça e concorda também. Ela confia muito nos pastores. Temos que preparar o rebanho para eles não se perderem. Aleluia. Muitos cristãos irão ficar, uns por seus próprios pecados, suas próprias desobediências, e outros por não ter sido avisados por seus pastores. E aqueles que ficarem por não ter sido avisados por seus pastores, ficam eles e fica o pastor também. Ezequiel 33, 1 a 10. Deus não afrouxa. Minha palavra não tem valor, mas esta palavra aqui tem, olha. Eu estou transmitindo ela. O que eu estou falando não é a palavra de Deus, são as minhas palavras, mas eu falo dela. Eu estou falando da palavra de Deus. Tudo quanto eu estou falando aqui é desta palavra. Se eu estou falando desta palavra, então é real. Aleluia. Estou apresentando a palavra verdadeira de Deus. O que ela fala para nós é real. Glória a Jesus. Findou-se o tempo. Não há mais tempo. Se você crê, findou-se o tempo, a igreja está indo embora. Se você não crê, findou-se o tempo, a igreja está indo embora. Quem estiver preparado, vai com Jesus. Quem não estiver, vai ficar para sofrer os horrores da grande tribulação, vai ser triste. Logo na saída da igreja, na hora que a igreja for arrancada da terra, já começam os horrores terríveis da terra. O choro e o desamor daqueles que perderam seus familiares, morte mais morte por meio de transporte, vão cair, avião vão cair, carro colidir um com o outro, tanta coisa, navio fundasse, cheio de passageiro, terremotos, tsunamis, muitas coisas produzidas pela própria natureza, pelo próprio Deus, acontecerá na terra desde a hora da saída da igreja. A situação vai ser péssima. Então vamos preparar o rebanho do Senhor. Vamos preparar as ovelhas do Senhor, que gemem neste mundo de dor, choram. Vamos prepará-las para não ficar neste mundo. Fala para a igreja preparada, prepara ela para o arrebatamento, avisa, consola, que realmente o tempo findou. Aleluia. Te agradeço, Senhor. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Estou aguardando a vinda do meu Jesus agora. Aleluia. Estou aguardando agora. Eu agradeço a meu Deus o estar alerta, em alerta. Amém.